Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós falaremos sobre os métodos contraceptivos, certo? Então, nas aulas anteriores nós vimos sistema genital masculino, sistema genital feminino, gravidez, gestação, parto, certo? Na aula de hoje nós falaremos sobre planejamento familiar. Como assim planejamento familiar? Você pode, certo? Tanto o homem quanto a mulher, pode sim controlar a quantidade de filhos que terão, certo? E quando terão esses filhos. De que maneira? Utilizando-se dos métodos contraceptivos. Há diversas maneiras de prevenção, certo? Então, há diversas maneiras de se evitar uma gravidez não planejada. Os métodos contraceptivos, eles são classificados como 5 tipos principais. Podem ser os métodos contraceptivos de barreira, os naturais, os hormonais, os de implante, os definitivos, certo? A escolha de um desses métodos vai depender da realidade e também do desejo de cada casal. Os métodos contraceptivos de barreira são aqueles que vão impedir o contato dos espermatozoides com o ovócito secundário. Aqui eu trago como exemplo para vocês o DIU, certo? E a camisinha, a camisinha feminina, a camisinha masculina, ok? Os preservativos, eles são invólucros, ou seja, eles são enroladinhos, como vocês podem ver aqui na imagem. Eles vão apresentar uma forma de tubo. Atualmente, eles são feitos de látex ou de material sintético, mas, anteriormente, logo no início das produções de preservativos, eles eram feitos de borracha ou também de membranas de animal. Ele é uma barreira física, certo? Por que uma barreira física? Porque ele vai impedir o contato do espermatozoide com o ovócito 2. Ele é muito importante na prevenção das IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses preservativos, eles são importantes tanto para você ter uma gravidez planejada, né? Ou para você evitar uma gravidez não planejada, e também são muito importantes na prevenção das ISTs. O preservativo masculino é atualmente o método contraceptivo mais usado pelos casais brasileiros. Eles apresentam baixo custo, certo? E também são encontrados facilmente em farmácias, supermercados e também são dados gratuitamente pelo SUS. São de fácil manuseio e têm uma ampla divulgação pela mídia. Ele deve ser encaixado na extremidade do pênis ereto, tendo cuidado de apertar a ponta, certo, do preservativo para evitar a entrada de ar e assim impedir sua ruptura durante a relação sexual. Então, depois que você coloca esse preservativo no pênis e vai descendo ele, né, porque ele é invólucro, é necessário que você aperte na pontinha do preservativo para que o ar saia e que na hora da cópula não haja o risco desse preservativo acabar estourando. Em seguida, é preciso desenrolar a camisinha até a base do pênis. Logo após a ejaculação, o preservativo deve ser retirado do pênis enquanto ele ainda está ereto, tá? E, após tirar, esse preservativo deve ser descartado adequadamente, ok? Então, tira o preservativo do pênis, dá um nozinho no plástico, joga na lixeira. O preservativo feminino, ele é menos popular, certo? Quando comparado ao preservativo masculino, mas ele é igualmente eficaz. Por quê? Ele, além de prevenir a gravidez não planejada, também é eficaz em relação às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Uma coisa importante, como esses dois preservativos são de plástico, digamos assim, não pode usar os dois ao mesmo tempo. Ou o casal usa o preservativo masculino ou o casal usa o preservativo feminino. Ele vai apresentar nas extremidades do tubo 2 anéis de diferentes tamanhos. O anel mais estreito da camisinha é fechado e deve ser colocado no interior da vagina, antes do início da relação sexual. O anel mais largo deve ficar para fora da vagina. Após a ejaculação, o anel mais largo deve ser torcido para remover o preservativo feminino com segurança. Após isso, amarra o preservativo, joga na lixeira descartando adequadamente. Vamos falar agora sobre o diafragma, certo? O diafragma, ele também é um método contraceptivo de barreira. Ele é pouco popular no Brasil, ele é mais comum na Europa. Ele trata-se de um dispositivo côncavo feito de látex ou de silicone. A borda dele é bastante flexível e deve ser dobrada para ser introduzido na vagina, pouco antes da relação sexual. O diafragma, ele é recomendado o uso dele com uma pomada espermicida.
Essa pomada espermicida, ela mata os espermatozoides, certo? Diferente dos preservativos, ele não é descartável. Depois da relação sexual, certo? Após 6 horas da relação sexual, que é o tempo necessário para que aquela pomada espermicida mate os espermatozoides, o diafragma deve ser retirado, lavado com água corrente e sabão neutro e depois pode ser reutilizado. Como existem diafragmas de diversos tamanhos, indica-se que a mulher consulte um ginecologista para verificar qual o mais adequado ao seu corpo. É importante ressaltar que o diafragma ele não protege das ISTs. Então, se você vai ter a relação sexual com seu parceiro, é necessário que você use o preservativo masculino. Nesse caso, ele vai ter que usar o preservativo masculino para poder evitar as infecções sexualmente transmissíveis, porque o diafragma não é como a camisinha feminina, não é como a camisinha masculina, ele não protege das ISTs. Há também os métodos contraceptivos naturais. Eles vão existir uma abstinência sexual durante o período fértil da mulher, ou seja, enquanto a mulher estiver em período fértil, ela não pode ter relação sexual com o seu parceiro utilizando esses métodos naturais. Ou ela pode usar os métodos naturais e enquanto estiver no período fértil, ela pode usar outro método contraceptivo. É importante que haja a cooperação de ambos os parceiros. Entre eles estão a tabelinha, entre os métodos naturais, a tabelinha, ou o método do muco cervical e da temperatura corporal basal. A tabelinha que essa tem para vocês aqui no slide, nela a mulher vai saber quando está no período fértil. Nesse caso, analisando, se ela tiver um ciclo menstrual coerente, frequente, direitinho ali, ela vai analisar esse ciclo menstrual e saber quando ela está fértil. Quando ela estiver fértil, ela não pode ter relação sexual com o parceiro, certo? Sem usar nenhum outro método contraceptivo. O muco cervical do mesmo jeito. Quando a mulher está no período fértil, esse muco ele vai ficar bem fininho e fixando com facilidade nos dedos. Nesse caso, ela está no período fértil, então não é indicado que ela tenha relação sexual com seu parceiro. A temperatura corporal basal é utilizada pela mulher para saber também se está no período fértil. Nesse caso, ela vai ter que medir a temperatura todos os dias pela manhã, por isso basal, para poder saber quando está no período fértil. Vamos lá. A tabelinha, ou método rítmico, nele a mulher deve calcular o seu período fértil com base na data provável de sua próxima menstruação. Há alguns aplicativos de fácil acesso em que a mulher pode baixar no celular para saber quando ela vai estar no período fértil. Ou as meninas também podem baixar esse aplicativo para saber qual a data provável da sua menstruação. O cálculo é bastante simples, mas é válido apenas para quem tem um ciclo menstrual regular, certo? Então, se a mulher não tem um ciclo menstrual regular, não é muito indicado o método da tabelinha, o método rítmico. E, na verdade, se ela também tem um ciclo menstrual regular, não é muito indicado a tabelinha, porque algumas coisas podem alterar o ciclo menstrual. Por exemplo, se a mulher não pratica atividade física com frequência e começa a praticar atividade física, ela pode mudar seu ciclo menstrual. A menstruação pode vir antes ou depois do esperado. Estresse. Então, muitas coisas podem fazer com que haja alteração na menstruação. Então, automaticamente, ele não é um método contraceptivo muito confiável. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês da tabelinha, onde tem os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa parte em vermelho é o primeiro dia da menstruação, em setembro foi dia 1º, em outubro dia 1º, e aqui em novembro dia 30, dezembro dia 30, certo? Em azul é o provável dia da ovulação, ou seja, seria o provável dia em que ela está fértil. Sabendo que ela vai ovular, por exemplo, em setembro, no dia 15, 3 dias antes dessa ovulação e 3 dias depois ela não pode ter relação sexual, e nem no dia que ela está ovulando. Por quê? Nós sabemos que o espermatozoide pode ficar dentro do corpo da mulher até 72 horas esperando pelo ovócito 2, pelo ovócito maduro, pronto para realizar a fecundação, Então, por isso que ela não pode ter relação sexual nesse período. Nem 3 dias antes da ovulação, nem 3 dias depois, porque o espermatozoide pode ficar lá esperando para realizar a fecundação. Vamos falar então agora sobre a análise do muco cervical. Esse muco ele é uma secreção viscosa produzida por glândulas existentes no colo do útero. Então, a mulher vai liberar esse muco com grande frequência. Ao longo do ciclo menstrual, a aparência do muco vai mudar. Durante o período da ovulação, que é quando a mulher está no período fértil,
ele adquire um aspecto fino, transparente e elástico, como esse da imagem aqui para vocês, indicando que a mulher está fértil e as relações sexuais desprotegidas devem ser evitadas caso não se planeje uma gravidez. Então, analisar o muco cervical é estar analisando com grande frequência esse muco para saber se ele está nesse aspecto que eu falei para vocês agora, transparente, fino e elástico. Se ele estiver assim, a mulher provavelmente está ovulando, então provavelmente ela está no seu período fértil e automaticamente não dá para ela ter relação sexual sem outra forma de proteção. O último método natural seria a medição da temperatura corporal basal. Nela, vai se medir a temperatura do corpo logo após acordar de manhã. Quando ela estiver entre 0,2 e 0,5 graus Celsius mais elevada que o regular, que vai variar entre 36 e 37 graus Celsius, é sinal de que ocorreu a ovulação, ou seja, a mulher está no seu período fértil. A temperatura permanece elevada até a menstruação seguinte. Assim, só 3 dias depois da elevação da temperatura ter acontecido, é que o risco da mulher engravidar será menor se mantiverem relações sexuais desprotegidas. Gente, todos esses métodos naturais, certo, têm um risco de não dar muito certo. Então, o ideal, certo, é utilizar os preservativos, principalmente porque eles vão proteger tanto o homem quanto a mulher dessas doenças sexualmente transmissíveis. Falaremos então agora sobre os métodos hormonais. Os métodos hormonais podem ser administrados via oral, certo? Que é através de medicamento, a ingestão de medicamentos, cutânea, que é quando eles introduzem na pele, ou também por meio de injeções. Os mais utilizados são a pílula anticoncepcional, o adesivo anticoncepcional e também o anticoncepcional oral de emergência. Atualmente, todos os métodos contraceptivos hormonais disponíveis são voltados ao público feminino, ou seja, atualmente ainda não há no mercado medicamentos, certo, masculinos, hormonais, impedindo que haja essa fecundação, impedindo que haja a gravidez não planejada. Esses métodos hormonais envolvem um combinado de hormônios derivados da progesterona e ou dos estrogênios, o que faz com que a mulher não tenha essa gravidez não planejada. Os métodos hormonais, como a pílula, por exemplo, tanto tem a pílula como hormonal, em que a mulher vai tomar seguindo a orientação do seu ginecologista, mas também tem a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela deve ser usada apenas quando ou durante a relação sexual a camisinha estourou, o preservativo estourou, certo? Ou a mulher percebeu que a tabelinha deu errado, não deu certo. Nesse caso, usa-se a pílula anticoncepcional de emergência. Geralmente são 1 ou 2 pílulas. Essas pílulas devem ser tomadas o quanto antes após a relação sexual. E essa pílula vai impedir ou a anidação, que é quando o zigoto, depois de ser fecundado, vai tentar se prender, digamos assim, na parede do útero para conseguir se desenvolver. Ou a pílula vai evitar esse contato entre o espermatozoide e o ovócito. Depende muito de quando você toma essa pílula. Lembrando, quanto antes você tomar a pílula logo após a relação sexual, mais eficaz será o seu funcionamento. As injeções funcionam muito parecido com os medicamentos que são tomados diariamente, também são indicados pelo ginecologista. E os adesivos, eles duram geralmente até 7 dias. São um pouco mais caros do que os medicamentos e as injeções, certo? Então, há várias maneiras de prevenção. Quando se fala em métodos hormonais. Os métodos contraceptivos de implante envolvem a colocação de peças como o dispositivo intrauterino, que é o DIU, que se trata de um objeto de plástico flexível em forma de T, que deve ser inserido pelo ginecologista no interior do útero. O DIU pode ser apresentado de 2 tipos. Pode ser o DIU hormonal, que é totalmente de plástico, e tem hormônios que vão ser liberados ali com frequência, e tem também o DIU de cobre. Nesse caso, esse DIU é todo envolvido pelo cobre e há uma diferençazinha aí entre os dois. O DIU de cobre, que é recoberto por um fio de cobre, ele vai sendo liberado aos poucos no útero, impedindo a fecundação ou a implantação do embrião no útero. Há efeitos colaterais do DIU de cobre porque eles aumentam o fluxo menstrual e também acabam aumentando as cólicas. Já o DIU hormonal, ele vai ser revestido
por um cilindro com hormônios que são liberados diariamente, inibindo a ovulação, impedindo a fecundação e a implantação do embrião. Então, no caso do hormonal, os efeitos colaterais são quase nulos. Há também o implante subcutâneo. E nele, um tubo flexível é colocado sobre a pele por meio de uma pequena cirurgia. Desse tubo vão sair hormônios que chegam à corrente sanguínea, impedindo a ovulação. O implante subcutâneo ele tem a vantagem de durar vários meses. Então, para a mulher que é muito esquecida, se você tomar, não lembra, né, de tomar o remédio com frequência, nesse caso, é indicado o DIU, tanto de cobre quanto o hormonal ou o implante subcutâneo. Lembro para vocês, sempre converse com o seu ginecologista para saber, e também com o seu parceiro, para saber qual o método preventivo que deve ser utilizado. Os métodos definitivos, certo? São os métodos contraceptivos definitivos, eles vão incluir procedimentos cirúrgicos que esterilizam o homem ou a mulher. Eles impedem a fecundação. A esterilização masculina ela é chamada também de vasectomia, já a feminina é chamada também de laqueadura. A vasectomia ou esterilização masculina é um método de esterilização a longo prazo. O homem vai se tornar infértil. A cirurgia é realizada geralmente entre homens de 30 e 40 anos. Por que essa idade? Porque é justamente quando o homem está mais maduro para tomar essa decisão de não ter mais filhos, né? Tem a possibilidade de reversão, mas nem sempre a reversão pode ser realizada. Depende muito de quando foi feita a cirurgia e de como está a situação deste homem. A produção hormonal vai ser a mesma, então não vai mudar nenhum tipo de hormônio no homem. Os gametas, que são produzidos, os espermatozoides, eles são fagocitados, ou seja, algumas células vão se alimentar dos espermatozoides produzidos, mas durante a cópula, certo? Durante o ato sexual, não vai haver nenhuma diferença entre o homem que fez a vasectomia ou o homem que não fez a vasectomia, em relação à quantidade de hormônios ou à quantidade de líquidos produzidos. Claro que não vai ter mais espermatozoides, né? Mas os outros líquidos lubrificantes serão feitos do mesmo jeito. A vasectomia, observem aqui na imagem, dá para perceber que é tirado, certo? Faz um pequeno corte nos ductos deferentes, que são aqueles que vão conduzir os espermatozoides do testículo até o meio externo, saindo pelo canal da uretra no pênis. Eles cortam e fazem a sutura, costuram, certo? Ou então amarram com uma liga bastante resistente para impedir que haja esse espermatozoide seja conduzido. A laqueadura ela é um procedimento um pouco mais complexo que a vasectomia. Ela é realizada em ambiente hospitalar e consiste no bloqueio das tubas uterinas por meio da colocação de clipes ou corte desses órgãos, seguindo de sutura ou cauterização. O procedimento também pode ser realizado logo após o parto cesariano. No caso da laqueadura, ele não é reversível, certo? Como no caso do homem. É claro que tanto no caso da vasectomia quanto no caso da laqueadura, tem alguns casos, certo? Pouquíssimos, mas tem casos de que o corpo automaticamente reverte aquele processo. Então, o corpo acaba curando, digamos assim, aquele corte dos ductos deferentes, ou no caso da laqueadura, curando os cortes que são feitos aqui nesses canais do útero, nas tubas uterinas, fazendo com que seja reversível, mas normalmente não é reversível. Aqui, então, eles cortam as trompas, tá? E podem ou usar anéis de plástico, sem precisar cortar, só amarrando, que são os clipes, ou fazer a cauterização, certo? Ou o fio de sutura, que é costurando, onde cortou ali, para impedir que o ovócito seja liberado daqui e seja conduzido. Então, se vocês observarem bem, é bastante parecido a laqueadura com a vasectomia. Meus queridos e minhas queridas, nossa aula vai finalizar por aqui. Tenham todos um bom estudo, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!